Amigo, amiga, bom dia. Vocês que são fãs do rádio, que estão sempre em sintonia com o nosso projeto e que gostam de vozes bonitas hoje, vão se deliciar. A pessoa que eu vou trazer aqui é uma pessoa bastante amiga. Nós participamos juntos da diretoria da ESP, Associação das Emissoras de São Paulo. Eu estou na capital de São Paulo, ele está em Bauru, e vocês vão ver que papo gostoso o meu amigo Alceu Rodrigues vai trazer para cá. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar com você aqui. A gente que acompanha essas produções que você tem feito se sente orgulhoso de participar. Muito obrigado. Olha, antes de mais nada, é um dever a gente pesquisar, garimpar e descobrir as belas vozes e as pessoas que contribuíram, porque tudo que nós estamos fazendo é em prol do rádio, desse centenário primeiro que ele comemora, e nós queremos que as pessoas contem as histórias, a sua contribuição. E você é uma pessoa que tem muita história. Então eu vou querer saber, tintim por tintim, onde começou, onde nasceu o Alceu, onde teve os primeiros passos. Pode, com toda tranquilidade, contar essa linda e longa história para nós. Bom, eu sou natural de Avaí, que é uma cidadezinha perto de Bauru. O meu pai, ele era um cearense que era militar e ele foi transferido para Avaí, para a Rede Ferroviária Federal. Ali ele conheceu minha mãe, mudou para Bauru, eu nasci em Avaí, com 3 meses eu vim para Bauru, e aí que a história começa. Porque ele trabalhava na Rede Ferroviária Federal, a minha mãe ela era funcionária de um grupo escolar, e ela trabalhava o dia todo, 6 horas da tarde, eu já de banho tomado, ficava esperando ela no portão, a chegada dela, e ouvindo o rádio. Meu pai sempre ouviu muito rádio. Como ele era do Exército, ele trabalhou muito tempo no Rio. Então, aqui em Bauru, ele acompanhava as rádios do Rio. Ele acompanhava muito a Tupi e a Rádio Nacional. E às 6 horas da tarde, a Tupi tinha um programa do Júlio Lousada, e que tinha um fundo musical do Glenn Miller, que era Moonlight Serenade. Então eu tinha mais ou menos uns 4 anos, e minha vida foi marcada por esse som do Glenn Miller, Moonlight Serenade, o tempo todo, praticamente. Foi ali que eu conheci o rádio, porque meu pai continuou ouvindo sempre, né, principalmente a Rádio Nacional, aquelas novelas. Eu era muito fã do Jerônimo, Herói do Sertão, do Moisés Veltman, tinha os programas cômicos, né, os programas de auditório, e eu ficava encantado com aquilo. E na minha casa eu estava acostumado a ouvir só Rádio do Rio. Aí, quando eu tinha 8 anos, nós mudamos de casa, fomos para outro bairro aqui em Bauru, e numa saída da escola, ao meio-dia, eu conversando com um coleguinha, passei por uma praça nesse bairro e vi uma casa muito bonita, grande, que pegava um quarteirão toda, e eu perguntei para esse meu amigo o que era aquilo ali, se era casa de alguém morava e tal. Ele falou, não, isso aqui é uma rádio. Aí eu falei, mas como? Bauru tem rádio? Eu não sabia, porque meu pai às vezes mudava para a Rádio Bauru para ouvir um noticiário e tal, mas eu não acompanhava isso. Eu acompanhava as rádios do Rio. Aí me interessei em entrar para conhecer. Eu tinha 8 anos. E fiquei encantado, porque tinha muito programa de auditório naquela época. Então você comprava uma bala ruim, né? Ruim pra cacete, mas você pegava o invólucro, 3 invólucros, você entrava no domingo para assistir esse programa de auditório. E foi o que eu fiz. Então eu comecei a acompanhar o rádio ali. Ainda com 8 anos, teve uma festa do Dia das Mães na minha escola, e me escolheram e foi num cinema para eu apresentar essa festa. Era garotinho, né? 8 anos. E no auditório tinha o Horácio Cunha, que era um diretor de uma outra rádio que tinha em Bauru. E ele sentou atrás da minha mãe e ela ouviu um comentário. Falou, esse rapazinho aí, do jeito que ele está fazendo, acho que ele vai ser radialista. E ela me contou. E eu falei, aí que foi o negócio, né? Ela me contou, eu falei, bom, eu acho que, sei lá, vou tentar. E comecei aí na G8.
entrava, comecei sabe aquele negócio de fã que vai, que fica olhando, e fui crescendo ali dentro. Eu tinha muita vontade de ser operador de som. E numa dessas, sobrou uma vaga e falaram, você não quer aprender e tal. Eu peguei e falei, tá bom, vou tentar, né? E só que o aprender no ar. Então, naquela época, que você lembra bem também, tinha os pratos, o LP, né, o acetato, que era o comercial. Era um negócio bem mais complicado que hoje, né, que você aperta o botão ali ou deixa no automático e vamos nessa. E eu vi os três, eu emendei uma música, me lembro até hoje, essas coisas a gente não esquece. Era uma música dos Velhinhos Transviados, que era um grupo de estúdio, acho que era o Bolão, que era o saxofonista, e gravaram esse disco. E tinha uma música desse disco que fez sucesso. E estava tocando no programa do Paulo Sérgio, né, que o Paulo Sérgio é 5 anos mais velho que eu, e hoje é meu sócio aqui na rádio. E o Paulo era muito rigoroso, ele estava no começo de carreira também, tinha o Clube do Broto, era aquele negócio. E eu fui fazer a operação no programa dele. Só que eu emendei os Velhinhos Transviados, me distraí e olhei e estavam os 3 pratos rodando com o disco tocando. Eu não sabia qual que era o disco. Então, o vivo aqui, ao invés de apertar um botão da mesa, alguma coisa assim, né, para saber qual que estava no ar, eu peguei e tirei o braço do disco. Na hora que eu tirei, era exatamente aquele que estava no ar. Aí eu soltei, ele fez aquele barulho, o Paulo Sérgio saiu do estúdio, foi lá, me pegou pelo braço e falou, tchau, você não serve para isso. Eu fiquei muito chateado. E o Sica, que era irmão do Paulo, ele era do jornalismo. E como eu era já conhecido ali, que eu ficava rodando ali, né, de gaiato, ele falou, você sabe datilografia? Eu falei, não. Ele falou assim, então vai aprender, aí você vem aqui e eu vou te arranjar um lugar para ser redator do jornalismo. Porque naquela época você não precisava ter faculdade, esses negócios, né? Você aprendia mesmo ali no pau, né? Eu fui, fiz um curso intensivo de datilografia, voltei e falei, já sei datilografia. Ele falou, então vamos começar. Aí foi ali que eu comecei. Comecei ouvindo rádio escuta, né? A gente ouvia lá muito a rádio JB, a Bandeirantes em São Paulo e a Difusora, que eu me lembro muito bem que eu acompanhava o James Rubio. Eu gostava muito de James Rubio. E era isso, a gente... foi ali o início de tudo. Eu comecei como redator e depois que eu passei para locutor. Veja bem, as pessoas que nos acompanham, elas têm uma sensação muito interessante quando as coisas coincidem, porque cada entrevistado tem uma história, tem um começo, tem uma ligação forte com o rádio, mas existem pontos que são coincidentes, e eu pensei 3 nessa sua primeira fala, eu acho muito interessante. Primeiro, o poder das trilhas sonoras. Sim. Se Moonlight Serenade marcou para você como marcou para milhares de outras pessoas que dançavam, que namoravam e tal, para você marcou de maneira diferente. Até porque o Glenn Miller tinha uma maneira diferente, especial de fazer os arranjos da sua banda, e ele com aquela evolução, até porque eles trabalharam na época da guerra, né? E ele era dono era um band leader, como se dizia, e ele fazia esse trabalho muito ligado aos pracinhas, às pessoas que estavam mais ou menos reclusas e tal. Então, já o trabalho do Glenn Miller é uma marca importante na sua carreira, como na minha e na de tantas outras pessoas. Depois, você ouvir o rádio em família, né? E decidir que ali tem alguma coisa, não sei o que não sei porquê, etc, etc, e algo já mexia com você desde tenra idade. 8 anos, num palco, apresentando um programa, me faz lembrar partes da minha vida também, que não vem ao caso. Então, é muito gostoso a gente saber, e essa do ouvinte pentelinho, né? Como dizia o nosso querido e saudoso José Paulo de Andrade, o sardentinho do padre, de uma velha piada,
era aquele cara que não desgrudava das proximidades do estúdio, da técnica, e ficava lá. E eu continuo dizendo, 54 anos depois de ter começado, se você é um desses chatos, persista, continue, porque esta é uma marca indelével de quem tem aptidão ou, melhor, vocação para o rádio. Isto posto, quando você conseguiu terminar o A, S, D, F, G, etc., etc., mão esquerda e mão direita, já tem o certificado de datilógrafo. Quantos anos você tinha quando foi contratado pela emissora? Era PRG-8, isso? Na PRG-8. É mais ou menos uns 15 anos. 15 anos, quer dizer. Também novinho, não tinha chegado a situação de faculdade, até porque não tinha faculdade nem curso de especializado em rádio e TV. Se fosse fazer faculdade, era outra coisa. Bom, seguimos aí. Ok. Eu tinha 15 anos e eu era o redator. E o Sica, como ele acordava muito cedo, ele era o chefe do departamento. E é quem dava as notícias importantes. Isso acho que foi em 1964, 63, 64, foi na morte do Kennedy. Eu não falava no microfone. De domingo tinha o campeonato varziano, então eles me pegavam para fazer algum jogo lá, tal, onde eu fazia um comentário de 5 minutos. Eu fui me adaptando ao microfone, mas eu não era um locutor, não apresentava nada. E o Sica, como ele levantava muito cedo, ele almoçava e depois ele tirava uma soneca. Isso aí era praxe dele. E ele era difícil de acordar. Ele morava na rádio, na esquina da rádio. Então, todo dia eu ia lá chamar o Sica, para o Sica vir fazer o noticiário das 3 horas e tal. E eu inventava, Sica, acorda, porque estava na guerra do Vietnã, caiu um avião no Vietnã e tal, ele já acordava assustado e não era mentira, só para ele acordar. E um dia eu cheguei para ele e falei, Sica, é importante, a gente precisa dar isso aí, porque o Kennedy não tinha nem morrido. O Kennedy levou um tiro e tal. Ele, tá bom. Eu falei, não, mas nós precisamos dar. Então, até eu acordar, você vai lá e dá. Eu peguei e fui. Cheguei no Paulo Sérgio e falei, o Kennedy levou um tiro e tal, e o Sica falou para eu dar. Então fala. Eu peguei e falei, entendeu? E quando o Sica chegou correndo, falou, o que houve e tal? Eu falei, você falou para eu fazer, eu fiz. Falei, então tá bom, então acho que está na hora de você começar também a dar os pitacos, né? Aí eu comecei a fazer os pinga-pingas, né? Os noticiáriozinhos e tal. Foi ali que eu comecei. Comecei a me entrosar também na parte musical. E o Paulo Sérgio, ele tinha um horário nobre, de 12h30 até as 3. Ele passou a ser assistente geral da direção. O diretor era o Tobias Ferreira, um cara muito conhecido também, foi da Aberte, ele era de São Paulo. Ele nos ensinou muito, ele levou toda uma técnica que ele trabalhou, acho que na Rádio América, no Grupo Bandeirantes. E o Tobias Ferreira foi para Bauru e ele era o diretor e pegou o Paulo como assistente. E o Paulo transmitia futebol também, sempre foi um grande narrador. E o Paulo abriu mão do horário e me colocou. Eu devia ter uns 16, 17 anos, um programa jovem, e foi aí que eu comecei, entendeu? A criação, inclusive programação, vinhetas, era um programa todo vinhetado, que não existia muito na época, e foi aí. A minha parte em Bauru, nós tivemos lá grandes amigos, né? A G8 era uma grande rádio, dali saiu o Edson Leite, o Hélio Aguiar, né? Vários locutores, apresentadores que foram para São Paulo. E da minha época, eu tenho os grandes amigos, né? Na minha época era o Júlio César Teodoro, o Sérgio Roberto, o Lazinho, o Lázaro Roberto, o Mário Tadeu, então o Zanata, o Luiz Mário Zanata, que por sinal é meu tio. Então esse pessoal todo formava uma programação jovem da rádio. Era uma rádio legal, foi uma das melhores que eu trabalhei. Isso aí foi até 1969, no final de 69. Foi quando eu estava me preparando para fazer faculdade. E foi quando eu resolvi ir para São Paulo. E já tinha os amigos que tinham ido, né? Abriram o caminho.
No caso, o Júlio César já estava em São Paulo na Difusora, o Sérgio estava na Excelsior, Sérgio Roberto Ribeiro, né? O Luiz Mário Zanata, ele, que é meu tio, ele veio antes também, ele trabalhou na Gazeta e na época ele estava na Jovem Pan. Ele fez muito tempo no noticiário da Jovem Pan, Terceiro Tempo e tal. E eu fui para São Paulo. Trabalhei 3 meses na Rádio Marconi, depois saí procurando emprego, né? E um dia eu estava na Record, na Rádio Record, eu acho que o Covas, se eu não me engano era o Covas que era o coordenador artístico lá, me atendeu e falou, olha, eu não tenho vaga aqui, porque eu contratei já, a gente precisava de um locutor com experiência, né? Eu tinha 22 anos quando eu fui para São Paulo. Então eu contratei um da Bandeirantes. Aí eu raciocinei, falei, bom, se ele contratou um da Bandeirantes, eu acho que vai ter uma vaga na Bandeirantes, eu vou tentar. E perguntei para o Covas, quem que eu procuro? Ele falou, Clodoaldo José. Aí eu cheguei lá no Morumbi, eu queria falar com o Clodoaldo, meio cara de pau, né? Queria falar com o Clodoaldo José. Aí o cara da portaria ligou, o Clodoaldo me atendeu. Aí eu expliquei para ele que eu estava indo, que eu ia fazer faculdade, ia começar em 1970 a faculdade, estava procurando emprego para poder pagar, aquele negócio todo. Ele falou, bom, então vamos fazer um teste. Aí eu subi, fiz o teste, eles me deram um noticiário para ler, uma programação musical, aí o Clodoaldo veio, ouviu tudo, não falou nada, e me deram a contracapa de um disco, me lembro do disco da CBS, de música clássica, do Tchaikovsky, esses negócios todos. Então o cara falou, o teste agora é você ler a contracapa, acho que era eu não lembro o técnico que era, quem estava lá, mas era um cara conhecido, não era o Pastre, não, era outro cara. E ele falou para mim, ó, para a capa desse disco aqui, uma letrinha, você já viu contracapa de disco de clássicos, né? E tudo com aqueles nomes, né? Aquelas óperas e tal. E eu lendo, então eu me concentrei, olhando para baixo assim, e lendo aquele negócio. Aí eu vi uma mulher varrendo o chão assim, e eu olhei e falei, pô, ela tá fazendo barulho, porque eu me desconcentrei da técnica, né? Ela perguntou, o que o senhor está fazendo? Eu falei, eu estou gravando, estou fazendo um teste. Eu falei, mas não tem ninguém lá. Os caras tinham saído, apagaram a luz, me deixaram falando, entendeu? Era um trote. Aí quando eu saí, os caras estavam no corredor, riram e tal. O Clodoaldo falou, eu te ligo, porque tem outras pessoas que fizeram o teste também. Eu peguei e falei, tá bom. Não tinha esperança dele ligar para mim, porque eu estava na pensão da Dona Inês, eu morava com o Sérgio Roberto e com o Luiz Mário. E eu falei, Luiz Mário, acho que o cara não vai ligar para mim, né? Aí tocou o telefone, o Luiz Mário falou, é o Clodoaldo. E era o Clodoaldo. Ele falou, você precisa, você já pode começar? Eu falei, mas quando que é? Ele falou, amanhã. Eu falei, já tô, né? Isso era uma terça-feira, eu comecei na quarta-feira, no lugar do Gerson, que era o locutor da manhã. Gerson Gerson Martins? Gerson da Graça Martins. Isso. Então, Gerson da Graça Martins, grande amigo, partiu, e era uma pessoa com um timbre muito bem marcante, assim, era o cara do Bandeirantes. Só uma perguntinha, antes que você continue. A intenção de vir para São Paulo e fazer faculdade, o que é que você iria seguir, ou pelo menos fazer vestibular para? Olha, eu fiz vestibular para administração de empresa, porque não tinha rádio, televisão e nem jornalismo. Eu sou jornalista por tempo de serviço, né? Quando lançaram a faculdade, então eu vim para fazer uma faculdade, que eu queria, né? Eu fiz administração, porque eu olhava para o Tobias Ferreira lá e via ele transitando, administrando, tal. Eu falei, pô, um dia pode ser que eu seja um administrador de rádio, só que eu tenho que ter curso. Então foi mais ou menos esse raciocínio. Mas a intenção para São Paulo foi trabalhar em rádio, e estudar, que eu falei, bom, eu não vou parar nunca, e o próprio Clodoaldo falou para mim, falou, você vai trabalhar, tal, não sei o quê, nós vamos compor um horário para você
estudar, você fazer tua... Ele me ajudou muito, ele me deu muito conselho, Clodoaldo. Eu ia dizendo que Clodoaldo José Seabra, um grande homem de rádio, um grande nome de rádio, com a experiência e a capacidade, o talento que ele levou para a radiodifusão, sem escola, sem nada, é uma das provas de que quando a pessoa nasce para esse tipo de trabalho, ele vai longe. E ele conseguiu fazer da Rádio Bandeirantes o que ela foi nessa época. Nós estamos falando de 70 e alguma coisa, é isso? 1970. Exato. Era uma época em que eu também ouvia a Rádio Bandeirantes, não conhecia o Clodoaldo, a não ser de nome, me lembro de me ligar aos titulares da notícia, sim, aquela mirabolância toda que Alexandre Kadunk e Sutípica faziam no jornalismo para conseguir um som diferente, porque rádio é som. Antes de qualquer coisa, o podcast que inventaram anteontem também é som, é rádio. Então, a moçada, às vezes, precisa olhar lá para trás, e é bom que acompanhe as nossas histórias. Eu fico me vangloriando aqui de poder trazer os grandes amigos, mas é exatamente para que a moçada que gosta de rádio, que vai continuar gostando, vai fazer escolas e faculdades, e vai pretender, hoje não é obrigatório você ter diploma de quase nada para ser alguma coisa, então você compra um espaço na internet, a sua lojinha lá, e faz o seu programa de rádio, o seu podcast, fala suas coisas interessantes ou não, enfim. O conteúdo não é problema nosso, mas é só para mostrar para as pessoas como é que essas coisas começaram e como elas já foram bem feitas. É verdade. E não é que eu ouço estou no rádio do carro, estou no carro, aliás, ouvindo rádio, e ouço uma promoção, falo, nossa, mudaram o nome. Isso aqui no meu tempo se chamava tal coisa. Quase nada muda. Mas vamos lá, o jovenzinho que vai fazer faculdade de administração. Aliás, você atirou certo no alvo, certo? Porque você já tinha a chance e a oportunidade, porque tinha a vocação e tinha o dom da voz. Então, essa primeira parte estava mais ou menos assegurada. Deixa eu somar, né? E acrescentar, como dizem os atuais, vamos agregar valores também da parte administrativa, porque se um dia me derem as rédeas, eu já sei como fazer. É isso. Segue então, daí. Eu fiz a faculdade e eu acho que eu tive 2 faculdades. Porque Bauru, a G8, me ensinou a falar, né, bem, não é amador, mas bem ali no início. E eu acho que a grande faculdade de rádio minha foi a Rádio Bandeirantes. Porque eu entrei na Bandeirantes com 22 anos e foi para aprender. Tiveram grandes locutores na Bandeirantes que vieram contribuir já, né? O Humberto Marçal, o próprio Ferreira, né? Eu vim para Bandeirantes para aprender. Eu entrei em 1970 e um dos porquês que eu fui contratado naquela época é que o pessoal da Bandeirantes estava todos já preparado para a Copa do Mundo. E o Zé Paulo de Andrade tinha um programa às 3 horas da tarde, Balanço e Bossa, um lance desse. Brasa, Balanço e Bossa, BBB Show. É um outro BBB musical bem anterior a esse que ficou famoso na televisão. E que eu acho que, inclusive, o Décio Pitinini era um dos produtores desse programa dele e tal, escrevia lá os textos. Tudo. Então, eu fiz um tempo esse programa que o Zé Paulo foi para o México. Ele foi participar da Copa. E foi ali que eu fui me entrosando, né? Eu, em Bauru, nunca tinha feito televisão. A primeira vez que eu fiz foi na TV Bandeirantes, o Kadunk. Um dia chegou para mim e perguntou: o que você faz na hora do almoço? Eu falei: almoço, né? Ele falou: então você pega um palitozinho e vamos lá, tal. E me deu um noticiáriozinho de economia para ler, tal. Então, que eram os titulares da notícia ao meio-dia. Então, quando eu cheguei na Bandeirantes, eu olhei de um lado todos aqueles que eu ouvia em Bauru, né? O Leporás, eu estreiei no programa do Humberto Marçal, que o Gerson fazia a locução no programa do Humberto Marçal. E eu fui muito bem recebido.
me tornei amigo do Marçal, a gente se visitou várias vezes, né? Que admirava muito, para mim era um grande ídolo, né? A voz do Humberto Marçal marcou, inclusive, comerciais aí durante longo tempo. Então foi aí, eu comecei na Bandeirantes, continuei fazendo a faculdade, a minha época é dos grandes amigos, do Celso Guizar, né, como é que era, fazia os titulares da notícia junto com o Celso Guizar, o Carvalho, né, o próprio Ferreira, Odair Lourival Batista, Pacheco, provavelmente. Lourival, né? Teve um dia que titulares da notícia, a primeira hora, era apresentado pelo Lourival, tinha mais o... Celso Guizar Faria? Não, o Celso ainda não estava. Estava um que fazia esporte na TV Bandeirantes, o narrador. E ele teve também... Solera. O Solera saiu, né, ficou o Salomão, aí eu me vi sentado no microfone com o Salomão e o Lourival. Fazendo o que ali? Não sei. E o Cláudio, quem me deu muita força foi o Cláudio Durante, que era o operador. Ele também me ensinou muita coisa, como me posicionar, sabe? Ele foi um grande amigo meu. Então, eu tive essa... aproveitar só esse instante para dizer que eu sou muito grato à memória do Cláudio Durante, porque eu aprendi o pouco que eu sei de sonoplastia, de técnica de som com ele, vendo trabalhar e, de vez em quando, como você disse, recebendo dicas, olha, faz assim, corta a fita na diagonal, faz tal coisa. Hoje eu posso dizer para você que eu sou um expert em analogia da técnica de som. Na parte digital eu já sou um pouquinho mais devagar para chegar lá, porque é muita novidade, é muita coisa para fazer e para aprender. Mas na parte de fazer as coisas como antigamente, eu aceito desafios. O Claudinho merece a nossa homenagem. Eu tenho grandes passagens com o Cláudio, porque ele montou o Estúdio Bandeirantes. Quando ele saiu da Rádio Bandeirantes, ele montou o estúdio dele, o Estúdio Bandeirantes. E nessa época eu já estava começando a seguir a minha área de administração, porque depois da faculdade eu fiz mais 2 anos de marketing, de propaganda, e eu peguei para montar o departamento de propaganda das lojas Arapuã. E ali nós fizemos um grande trabalho juntos, né? Eu fiquei uns 3 anos na Arapuã, 4, sempre gravando com o Cláudio, com o Odair Batista, né, com o Celso Guizar. Então eu acho que a minha vida com o Cláudio também foi bem intensa, assim, né? Só voltando na Bandeirantes, porque você fala que tem muito jovem que quer entrar e precisa de determinados pontos de conselho. Quando eu entrei na Bandeirantes, o Clodoaldo chegou para mim e falou, olha, você tem que, o seu 100% de rádio, vai representar para mim 70%. 30% é a sua conduta aqui dentro. Então, horário, entrega de horário, tudo funciona assim e tal. Me explicou como é que era. E eu cometi algumas falhas, né? A primeira delas é que quando o Brasil foi campeão em 1970, eu estava assistindo o jogo na Moca. E eu esperei muito tempo para sair de casa, da casa do tio que eu estava lá. E aí estava aquela zona, né? Então, para pegar táxi foi difícil, tal. Quando eu cheguei no Anhangabaú para pegar o ônibus para Bandeirantes, estava um horror aquilo lá. Mas aí consegui. Resumo, no domingo meu horário era 8 horas da noite, eu cheguei 9h30. Então, o cara que eu substituí já estava, né? E o Clodoaldo já se encheu o saco também do atraso. Pô, foi a Copa do Mundo, não interessa. Você devia ter assistido o jogo aqui. E uma outra passagem, que foi pior ainda, foi quando, num sábado, eu tinha um horário de 12h às 4h, e chegou 1h da tarde, que tinha, acho que o nosso correspondente, a 1h da tarde,
Não teve, porque entrou a transmissão esportiva. Era um jogo que ia ter em Curitiba, era o Corinthians, no campeonato aí, era o Corinthians que estava jogando em Curitiba. E entrou a reportagem, o jogo ia começava às 3 o jogo, mas tinha aquelas 2 horas, né, de início, de loteria esportiva, né, o Zanforlinha, aquele povo todo. Eu peguei e falei, bom, o meu horário sai às 4, o jogo acaba às 5, o cara que vem me substitui tranquilamente, tal, não tem problema. Peguei e fui para casa de um outro tio, na Casa Verde, um churrasco. E meu tio, ele ouvia Bandeirantes o tempo inteiro. Eu estou lá, tomando cerveja, comendo churrasco, aí eu ouço que o jogo ia ser transferido porque choveu muito em Curitiba e não tinha condição de jogar. Eu voei pela janela, peguei um táxi, né, para Bandeirantes, mas não deu tempo de chegar. O pessoal me procurou, eu não estava. Eles foram na Vila Sônia pegar o Afonso André, que estava comendo uma feijoada. Aí ele foi lá fazer o noticiário e tal. Eu cheguei, levei um esporro, né, dos técnicos mesmo, quase me mataram, né? Irresponsável, aqueles negócios todos. Eu peguei. Exatamente. Eu peguei, chateado, falei, e sempre esperando o Clodoaldo me ligar. Falei, ele vai me ligar, vai me detonar, sei lá. Mas ele não ligou. Eu falei, bom, ele vai saber, porque vão escrever no livro, mas ele não ouviu, porque senão ele teria me ligado. Aí chegou no domingo de manhã, que eu tinha o horário, eu estava na redação e ouvi o passo do Clodoaldo. Falei, que será que... O Clodoaldo, todo domingo de manhã, passava na rádio, porque era caminho para a casa da mãe dele. Ele dava uma parada para ver como é que estava tudo lá e vamos em frente. Ele chegou na porta, segurando a mão dos 2 filhos. Um deles é o Clebinho, que é o Kleber Machado, narrador da Globo. Não sei nem se ele lembra, ele devia ter uns 8 anos, 9. O Clodoaldo acabou comigo, entendeu? Falou um monte, sabe? Você veio do interior, eu fiz isso, fiz aquilo, você, porra, me faz um troço desse. Mas aí e eu estava querendo me enfiar embaixo do tapete. Aí ele pegou, olhou para mim e falou, você entendeu tudo que eu falei? Eu falei, entendi. Então, olha, você nunca mais faça isso. Não importa se seja comigo, aonde for. Você é pago para ficar no horário ali, mesmo o cara transmitindo não sei o que e tal, você tem que ficar. Porque sempre tem alguma coisa que pode acontecer, como aconteceu, e você está fora, entendeu? Será que o Guerrinha já fez café? O Guerrinha era um operador da Bandeirantes que tinha o bar lá embaixo. Naquela época que queimou a Bandeirantes, tinha o bar lá embaixo, o Guerrinha que tomava conta. Aí nós descemos, tomamos café, tudo, e nunca mais ele teve problema comigo. Eu cumpri tudo à risca do que ele falou e levo para a minha vida, entendeu? Então, faço esse discurso, dou a oportunidade para o cara se retratar, aí, se não der, lamento. Mas ele fez isso, não sei se eu mereci ou não, entendeu? Devo ter feito algumas coisas boas que compensou, mas é uma coisa que a gente nunca deve fazer. Olha, é uma coisa extremamente interessante, que belíssima lição de vida que vale para sempre. Se você hoje está reportando os micos e não só as glórias que você conquistou na vida, isso não só foi marcante, como é importante para os novos talentos, para os novos valores e para qualquer pessoa. A responsabilidade. Eu uso uma palavra que quando alguém me pergunta, muito raro, mas já aconteceu, se você tivesse que copiar alguma coisa da Europa, dos Estados Unidos ou de qualquer outra parte, o que você copiaria? Eu diria a disciplina. Nós somos ligeiramente indisciplinados, agora menos. Agora as pessoas têm mais medo de perder o emprego porque ele é muito difícil. Mas naquele tempo, dos anos 70, como você citou, e até por causa da juventude, da jovialidade das pessoas, a irresponsabilidade, no sentido lato da palavra, ela agraçava, ela era normal. Então, deixa para lá, alguém vai lá e me cobra, alguém vai lá e quebra o galho, alguém. E o que o Clodoaldo fez com você, com absoluta certeza, é algo importantíssimo, porque é não só uma lição de moral,
mas é uma colocação da pessoa profissional, do homem profissional ao seu, no lugar certo. Olha, é simples. Não tem por que extrapolar para cá ou para lá, nem menos nem mais. Vai, faz o seu e o resto dá certo. Porque é esse encaixe. A gente que já trabalhou com coordenação, que já trabalhou com tantas e tantas emissoras, com diferentes pessoas, e levando em consideração que o artista, porque quem está diante do microfone é, sim, um artista, ele também tem humores flutuantes, tem problemas, como todos nós temos, e às vezes ter que ir para o microfone, sorrir, ou cumprir uma determinada obrigação, responsabilidade, mesmo que seja seu horário, mesmo que ele ganhe bem, mesmo que ele esteja contratado para isso, tem nuances que às vezes a situação interna não permite. Então, isso a gente tem que resolver lá na sala da administração, da direção, e no ar a coisa tem que sair perfeita, porque é isso que repercute. Então, olha, meus cumprimentos a você por ter lembrado dessas duas passagens bem desagradáveis da sua vida, mas que valem como uma grande lição. Muito bonito isso. Bom, eu fiquei 4 anos na Bandeirantes. Eu trabalhei um pouquinho com o Hélio Ribeiro, quando ele foi, porque o Clodoaldo faleceu, né? E a Bandeirantes mudou, então o Hélio Ribeiro foi para lá, quem era o coordenador, eu acho que era o Jair Brito, que depois eu reencontrei no SBT. Eu fiquei mais um tempo, eu me formei em administração, e da faculdade eu fui convidado a montar esse departamento de promoção da Arapuã. E um dos motivos que me levaram para esse departamento foi o fato de eu ser jornalista, porque tinha que fazer os manuais, redação, uma série de coisas. E ver a interligação da época com hoje. Um dos problemas que a Arapuã tinha era de comunicação com as lojas, porque na época que eu entrei ela devia ter umas 70 lojas, quando eu saí ela tinha 100. E a gente mandava por escrito toda semana o que ia acontecer, as promoções, tudo, e os caras não liam. Então, eu cheguei no Cláudio Durante, falei, Cláudio, e se a gente pegar e gravar um programa de 20 minutos, meia hora, rodar em fita cassete, tem como a gente fazer isso? Tal? Aí ele falou, vamos fazer um programinha. Então, nós criamos um programa para Arapuã. O Celso fazia, eu e o Odair. A gente gravava toda semana um cassete, né, um programete de 20 minutos, que era a orientação para todas as lojas. E o cara, o gerente, no sábado de manhã, reunia a equipe, colocava o som, né, como se fosse um rádio, e eles ouviam todas as informações e gravavam isso, e não escapava nada, entendeu? Então, hoje seria fácil, né? Com a internet o cara grava, já manda. Naquela época, não. O Cláudio fazia aquele monte de fita, mandava para Arapuã e a gente despachava via malote para todas as lojas. Então, esse foi outro trabalho interessante que eu estou falando, porque faz a troca, né, entre década de 70 e hoje, como é que é a comunicação. Quer dizer, hoje, se alguém fizer isso, simplesmente é uma transformação daquilo que já se fez na década de 70, não é? Mas é uma ideia super bacana, porque ao perceber que os nossos magnatas da corporação não se davam ao luxo de ouvir, de ver, ler papéis, relatórios e outras coisas mais, o que às vezes é um pouco chato, nesse caso, ouvir já é mais agradável, porque você pode fazer outra coisa ao mesmo tempo, como quando ouve o rádio, e com aquelas vozes, e provavelmente com uma boa montagem, feita pelas mãos habilidosas do nosso Claudinho, então era possível que se transformasse em mais uma atração, né? E aí o resto era simplesmente acompanhar, seguir e ser orientado pelas dicas. E mais uma vez é o áudio, né, Marioca?
quer dizer, Sim, funcionando como se fosse rádio, sabe? Essa transformação do áudio que é super interessante. É uma ideia que hoje as lojas poderiam ter ainda, continuar, entendeu? área Então, de comunicação. bacana. Às vezes as pessoas usam o WhatsApp mais ou menos como sendo esse mensageiro, né, que É, resolve quase que tudo instantaneamente. Eu digo quase, porque se você não ligar o celular, não vai acontecer absolutamente nada. A mensagem está lá, mas é a mesma coisa de que não ler o papel. Parabéns pela ideia, viu? Muito legal. é. E por ter Bom, lembrado dela agora. é. Nesse período eu me dediquei mais à área de propaganda, e depois, em 1977, porque eu tinha muito contato também da Arapuã com as emissoras de TV, né, de rádio, jornal, era um cliente. E em 1977 eu recebi um convite do vice-presidente do Grupo Silvio Santos, que era o Zé Abrão, porque o Silvio Santos tinha um tripé, né? Era o Silvio, o Calegari e o Zé Abrão. E o Zé Abrão se encontrou comigo, me convidou para fazer parte da equipe no Rio. Para mim era um desafio, né? Porque eu não tinha menor conhecimento com o mercado do Rio de Janeiro, mas eu resolvi aceitar. Até fizeram muita pressão, dizendo: pô, você vai sair do mercado de São Paulo, que é maravilhoso, né, para o mercado incerto do Rio. Lá você vai tratar com clientes X, Y, Z, pequenos, tal. Eu falei, mas é uma coisa que eu falei, é um desafio. Eu nunca tinha trabalhado nessa área em televisão. Tinha feito alguma coisa em jornalismo, mas não já administrando também. Aí eu fiquei meio enrolado. Eu levei uns 6 meses, mais ou menos, para decidir se eu... Porque era uma mudança radical, né? Sair de São Paulo e ir para o Rio já era uma. E enfrentar uma TV no início, como foi a TVS do Rio, que era foi a primeira emissora do SBT, era outro desafio. Mas eu acabei aceitando e eu fui para lá em 77 para fazer a promoção do último, acho que do Despedida do Pelé, do Cosmos, a TVS que transmitiu. E então ali que eu comecei, aí finalizei meus trabalhos na Arapuã e em janeiro eu comecei como gerente da emissora no Rio. E ali eu fiz alguma coisa em jornalismo também, comercial, fiz Loterge durante uns 2 anos, os resultados da Loterge de sexta-feira, mas eu me dediquei mais à parte da direção mesmo, comercial e operacional. Foi uma época muito boa, muito proveitosa, eu gostei muito de ter feito esse trabalho, não me arrependo nada de ter mudado de São Paulo para o Rio, porque eu fui muito bem acolhido, tinha muito carioca que falava que eu era o paulista mais carioca que eles conheceram, porque eu sou meio, né, meio jeito e tal. Então foi bacana, porque eu tive contato com grandes empresas, e é isso, do SBT eu fiquei até 1984, fui para a TV Bandeirantes, no Rio, como diretor, trabalhei lá com o Paulo Saad. No SBT eu tive o prazer de conhecer o Moisés Veltman. É engraçado quando você vê um ídolo, né? Quer dizer, voltei aos meus 8 anos de idade, quando eu gostava do Jerônimo, o Herói do Sertão, e quando eu não sabia que ele era o diretor da TV. Quando me apresentaram, esse aqui é o Moisés Veltman, eu falei, você é o do Jerônimo? Ele falou, eu sou. Eu falei, nossa, eu sou fãzaço. O cara ficou, né, tantos anos e alguém chegou para ele e falou, porque eu gostava mesmo, eu achei muito bacana aquela novela, né? Então, para mim, foi um orgulho ter trabalhado com Moisés. Outras pessoas, o Caio Vale também, que foi da Tupi. Então, eu tive um relacionamento legal. Eu fiquei até 84. Em 84, eu fui para Bandeirantes, trabalhei com o Paulo Saad, né, ele estava no Rio, com o Cláudio Petralha, que era o artístico. Fizemos também, ali eu narrei
alguns documentários para Bandeirantes, né? Mas eu era diretor do Canal 7, no Rio. Depois da Bandeirantes, eu fiz uma produtora, eu tinha uma produtora que nós fizemos um programa muito interessante que se chamou Meio Ambiente Urgente. Foi o primeiro programa, tido como o primeiro programa sério nessa área de meio ambiente, onde a gente já levantava todos os problemas ambientais que até hoje persistem no Brasil. Nós fizemos um programa na época, isso em 1987, sobre a Baía de Guanabara, que já dizia que em alguns anos aquilo lá ia virar um campo de futebol, né? A poluição ia tomar conta, e até hoje fizeram paliativos e nunca fizeram nada na Bahia. E também florestas sendo devastadas, isso aí tudo nós levantamos na época. E o programa foi para a Rede Bandeirantes Nacional durante 2 anos. Depois desse programa, eu fui diretor de programa da TV Rio, né? A TV Rio era uma emissora mais local. Eu tinha um programa lá, Plano Geral, que era segunda a sexta, de 10h30 à meia-noite. Ele era apresentado pela Tamara Leftel, Ana Maria Badaró, que eram do Jornal do Brasil, e por repórteres Bruno Tis, Luiz Fernando, que eram repórteres do JB. Então era um programa de entrevista, eram 3 blocos de entrevista, entrevistamos grandes nomes, Ulisses Guimarães, quando ele fez a Constituinte, a última entrevista com a Nara Leão, pouco tempo depois ela faleceu. Tivemos grandes programas, né? E depois, em 90, eu fui para a JB para fazer o Balanço do Rock, e em 92 eu vim para Bauru, né? Eu recebi um convite do pessoal aqui, que eles estavam precisando de alguém, né, com a minha experiência para tocar um projeto que eles estavam iniciando. Eu já estava meio assustado, minha mulher também, com o Rio, porque eu tinha um filho de 12 anos, que na primeira vez que ele foi num colégio que era quase na esquina da minha casa, ele foi assaltado. Então, ali já a gente começou a traumatizar. Bom, vamos para um lugar mais calmo, tal, e resolvemos voltar, e estamos por aqui até hoje. Nunca pensou em voltar para São Paulo? Vamos dizer, do Rio, né? Vou para São Paulo para continuar minha carreira, ou para encerrar a minha carreira, ou para fazer o complemento, enfim. Passou pela cabeça, ou talvez esse convite tenha feito mais cócegas, e aí você pensou, raciocinou, conversou com a patroa e falou: olha, acho que é melhor a gente voltar para o começo. O que aconteceu? Eu, antes do final, né, desse convite, eu até tinha pensado em voltar para São Paulo, tal, mas nesse meio tempo surgiu essa oportunidade de eu vir para cá. Então eu retirei completamente, não pensei, entendeu? E vim. Quer dizer, eu achei que era uma oportunidade. Eu falei, bom, eu vou para Bauru porque eu não vou trabalhar nem de segunda e nem de sexta. Eu vou trabalhar 3 dias por semana, e porque vai ser uma aposentadoria, né? Vou ter a rádio lá, FM e tal. Nada disso aconteceu. Eu nunca consegui não vir de segunda e nem de sexta. O máximo que eu consegui no início, foi de sexta-feira à tarde, de vez em quando, sair mais cedo. Mas eu não... A gente não consegue. Não, você cometeu um erro geográfico. Para fazer exatamente o que você pensou, você deveria ter ido a Brasília. Mas eu não tenho essa... Eu não tenho esse viés meu, não dá, porque... Bom, brincadeiras à parte, meu amigo querido, nós estamos chegando quase ao final do programa, ainda temos uns 7, 8 minutinhos. Eu quero saber, do lado
administrativo, e quando você, porque isso tem a ver exatamente com o que você faz hoje, quando os seus colegas, pelo que eu entendi, eu conheço muito pouco a rádio 94 FM de Bauru e conheço muito pouco a história da PRG8. Mas, pelo que eu me lembro, pertencia a uma família, com a perda do patriarca, os filhos assumiram e depois você entrou, mais ou menos aí, na sociedade, né? E hoje você, além disso, é um dos administradores, dos participantes da área artística e tal. Como você soma muito bem e deu certo essa poção mágica de juntar o artístico com o administrativo, não é todo mundo que tem capacidade, mas você demonstrou que sim. Então, é muito difícil realmente ir para a aposentadoria trabalhando em rádio. Não é o local fácil de aposentar. Tanto é que eu já estou aposentado há mais ou menos uns 15 anos, estou desempregado há 15 anos e não consigo parar de fazer alguma coisa pelo e para o rádio. Sem emprego, mas pelo menos não adianta, está aqui. O gêmeo está aqui, o verme está aqui, o bichinho que picou, já picou, e assim a gente vai seguindo. Então, conta um pouquinho para os nossos amigos e nossas amigas que gostam também desse outro lado, não só de fazer a parte artística, mas o que deu de trabalho para você assumir aquela emissora lá no comecinho que você começou. Comecinho que começou é ótimo, porque foi exatamente o início de tudo. Esse reencontro, esse revival, essa retomada, vamos lá. Bom, a historinha da 94 é a seguinte: o pioneiro do rádio aqui em Bauru é o João Simonetti, que é o avô dos meus sócios. O João Simonetti ganhou a concessão do Getúlio Vargas da PRG8 Bauru Rádio Clube, que hoje é uma emissora da Bandeirantes. O João Simonetti foi também quem trouxe para Bauru a televisão. Foi a primeira TV Bauru, que era da G8, foi a primeira emissora que depois a Globo entrou e comprou do João. A família foi para uma outra rádio importante aqui de Bauru, que eles aqui levantaram a rádio, que foi a Rádio Auriverde. Durante esse período todo da Auriverde, eles já tinham saído da G8, tinham vendido, e a TV também. A Auriverde conseguiu o canal da 94 FM, que foi a primeira FM de Bauru. Com o decorrer do período, o pai faleceu, ficou a mãe e os três, o Sica, o Neto e o Paulo Sérgio, que são os meus sócios. A mãe foi quem começou a criar uma amizade com a minha esposa, porque a gente, todo final de ano, a gente vinha passar o Natal aqui. Então, num desses, ela começou a ter uma amizade, e a mãe dos três foi quem fez a proposta e convenceu a Danusa, minha mulher, a vir para cá, porque se ela não tivesse topado, nada teria acontecido. Foi aí que eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, a 94 era uma emissora que estava em baixa, né? Ela era uma emissora pequena, ela tinha uma potência pequena, audiência pequena, né? Já tinha duas concorrentes, que uma era do Jornal da Cidade, Forte, o Grupo Forte, e outra era de São Paulo, uma emissora de São Paulo, Líder FM. Nesse período foi quando a gente começou o trabalho. Então, eu comecei o trabalho de aumento de potência, reestruturação da programação. Eu vi que as grandes redes estavam chegando no interior, então ia ter a comparação, né, entre uma rádio do interior e a rádio grande. Eu procurei fazer vinhetas em São Paulo, com o Paulo Alcorage, né, o Emílio Surita, fizeram as primeiras vinhetas. Depois eu consegui montar um esquema com o Henrique do Vale para fazer as vinhetas nossas na Rio World. Peguei o Silvio Vasconcelos. Silvio Vasconcelos é um locutor que eu conheci
quando eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil. E me tornei um grande amigo do Silvio. E o Silvio é a voz padrão da rádio até hoje. Então eu fui organizei a programação, os programas, colocamos jornalismo, porque isso foi mais ideia do pessoal dos sócios, porque eles já estavam trabalhando com jornalismo. Então eu fiquei mais na parte musical e eles no jornalismo. Então nós reestruturamos isso aí. Em contrapartida, eu fui organizando a parte nossa administrativa, né, com escritório de contabilidade, nós fizemos tudo, né? Montamos uma empresa no dia a dia, foi sofrido, não foi fácil, entendeu? Tivemos um grande momento, tivemos problema agora nessa fase, nesses últimos 2 anos, ainda estamos lutando, né, para a gente sair dessa, mas é isso, quer dizer, você tem que, para administrar uma FM, às vezes você pensa que é fácil, mas não é. É um composto todo, né? Porque você concorre hoje você vê, nós concorremos aqui em Bauru com 6 emissoras. Nós temos aqui 5 concorrentes. Então, basicamente é isso, né? Quer dizer... Olha, Alceu, eu acho que essa lição de vida que você passou hoje para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, porque nós temos também o podcast, estamos na Radiofobia, com esta série todinha, desde o primeiro programa até os que virão, estamos transmitindo em áudio para que as pessoas possam acompanhar, para quem tem facilidade e até para as pessoas que têm algum problema da área visual e que não podem acompanhar o nosso programa televisivo com áudio e vídeo. Eu quero agradecer a sua participação, dizer que foi uma honra muito grande ter você, que é um companheiro e é um grande amigo, abrindo seu coração, contando não só as vitórias, como também os micos da sua carreira, e dizer que é importantíssimo falar para os jovens, falar para as novas gerações, e não são só os jovens que cometem erros. Nós, um pouquinho mais antigos também, os cometemos, só a gente não pode ficar repetindo o mesmo erro, porque aí, como diz o vulgo, acaba sendo um pouco de burrice. A gente tem mais que cometer novos erros, porque ninguém é falível. Então, quero agradecer a sua participação e dizer para todo o pessoal de Bauru, acompanhem, deem força, porque esse cara sabe o que faz e sabe o que veio. Tá bom? Um grande abraço. Marioca, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar com você. Mas antes de te conhecer, eu já conhecia você, lógico, de nome, porque amigos meus, todos passaram aí pelas suas mãos, entendeu? Então, eu me senti muito orgulhoso quando eu consegui compartilhar as minhas idas a São Paulo com você, os almoços que a gente sempre, quando eu vou, a gente tem, entendeu? Na sua casa, inclusive, com o Salomão, naquele café, vamos tomar outros, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito, eu agradeço, acho muito importante esse programa que você faz, e foi um prazer participar aqui, espero que tenha dado certo. Sim, e vai ter uma boa repercussão, você vai ver depois que receber os elogios e os cumprimentos de todo mundo. Até uma outra oportunidade, Alceu, e um abraço para Bauru. Até mais. Logo, logo a gente se vê. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Este foi Alceu Rodrigues, o administrador da 94 FM, o locutor de tantas outras histórias. Como nós já estamos no limite do tempo, agradeço a sua participação e peço que fique ligado aí nas nossas redes sociais, porque nós estamos sempre com novidades, sempre com novas ideias sobre o velho rádio, que já tem 100 anos de Brasil. Até a próxima.